Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de estudo virtuais. Com muita alegria que mais uma vez iniciamos a nossa atividade da noite, a nossa reunião pública virtual, que acontece às terças-feiras, das 20 às 21 horas, do Grupo Espírita Franciscano Xavier, da cidade de Brumadinho. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão de Ideal Espírita, Maxilane Lacerda. Ele está trabalhador da Federação Espírita Brasileira, atuante, coordenador de estudos de ESD, estudos EAD, e muito auxilia na divulgação da doutrina espírita. E vem, nesse momento, nos contribuir conosco para que possamos juntos refletir em torno do tema A Paz que Começa em Mim. Antes de iniciar as nossas reflexões da noite, nós vamos fazer a nossa prece e, na sequência, nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização. Então, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, nosso irmão e guia, mais uma vez reunidos em torno do Teu nome, do Teu Evangelho, aqui estamos, Senhor, confiantes na vossa libertadora promessa, e quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria com todas elas. E é nesse sentimento, envolvidos pelas mais sublimes vibrações, que pedimos permissão ao Mestre amado para iniciar mais essa noite de estudo, rogando o concurso da espiritualidade amiga que nos auxilie a internalizar as reflexões e alargar a nossa compreensão em torno da Tua mensagem. Pedimos ao Mestre amado pela paz no mundo, assim também como pedimos por todos aqueles irmãos vítimas de mais uma tragédia de resgate coletivo, que todos nós possamos entender o significado da misericórdia divina, que todos possam ser amparados pela espiritualidade amiga, não apenas os que desencarnaram, mas também as suas famílias que ficam, que muitas vezes não conseguem compreender o momento, que possam, Senhor, receber o Teu alento, que possam, Senhor, receber um pouco de conforto. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição de hoje, número 104, Diante da Multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida em que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, tratamento ao que faz jus. Muito sobe ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-las depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhes as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhes a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhes as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto,
Para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui, para nós, a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior a nós. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos o entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-a sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Silane, seja bem-vindo. Jesus te abençoe em espírito. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa majestosa condição de falar sobre um tema tão necessário ao nosso planeta, que é a paz. E nós queremos conversar um pouco sobre esse assunto, sempre à luz da doutrina espírita, para compreender por que a paz do mundo não se fará antes que ela se faça em cada um de nós. E é no Mestre Jesus, o verdadeiro autor da paz, que nós vamos nos colocar aqui no nosso exame desse tema. Ele disse, e foi anotado por João no capítulo 14, versículo 27, estas palavras: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Então vejamos que podemos perguntar, o que é paz? De que paz é essa que Jesus está falando? E nós vamos perceber aqui que ele coloca dois tipos, porque ele coloca a paz dele, que ele dá, que o mundo não dá. Então nós podemos, aqui desse ponto de partida, eleger esses dois campos de análise. Que paz eu estou tentando construir em mim? A paz que Jesus oferece ou essa paz do mundo que nós vamos ver, que é falaciosa, que é enganadora e que arrasta muitos de nós incautos na falta do preparo dessa construção íntima. E nós fomos buscar apoio no Espírito Fénelon, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Lá no item 23, esse Espírito de Escol, que tem mensagens maravilhosas, que é Fénelon, ele diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Então aqui ele fala exatamente do mundo de expiações e provas em que vivemos, em que a luta para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, a nossa aproximação cada vez maior para o Pai que nos criou, voltando para Ele, é uma luta que nós precisamos fazer num mundo que impõe as resistências naturais para o nosso próprio progresso. Mas ele diz assim, olha que legal: entretanto, apesar das vicissitudes, dos problemas que formam o cortejo inevitável da vida terrena, por que inevitável? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas, e como o aluno que está numa escola não pode evitar de travar contato com os conhecimentos, de fazer provas, aqui também, quando nós estamos na Terra, é obrigatório, é compulsório que nós tenhamos que confrontar com esse cortejo inevitável que a vida terrena oferece. Então, apesar disso, poderia o homem, pelo menos, olha o que ele diz, pelo menos gozar de relativa felicidade. Então, não dá para ter a felicidade absoluta num planeta de expiações de provas como o nosso. Mas dá para ter felicidade relativa, é o que está afirmando Fénelon. Se não a procurasse, olha aqui o primeiro passo para que a gente entenda por que Jesus vai dar uma paz que o mundo não pode dar. Se não a procurasse nas coisas perecíveis, as
coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, os mesmos problemas, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar a paz nos gozos da alma, que são um prelibar, um degustar dos gozos celestes, que são imperecíveis. O reino de Deus é imperecível, como Jesus já nos ensinou. Então, o que nós vemos claramente quando Jesus diz que a paz dele é a paz do que você vai obter no gozo da alma e não nos gozos materiais. Aquela paz que o mundo te dá, que é uma paz aparente, como nós vamos ver, ela se sustenta temporariamente naquilo que se chama sensações, que os gozos materiais proporcionam. Então, aqui nós entendemos claramente, pela explicação de Fenelon, o que Jesus estava nos dizendo. Mas Fenelon ainda vai nos ajudar um pouco mais nesta explicação, dizendo assim: em vez de procurar a paz do coração. Então, esse do gozo da alma está refletido aqui com um termo que ele utilizou, que é o mesmo termo que Jesus se utiliza ao longo do seu evangelho, que ele chamou paz do coração. Ele diz que em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido, desejoso, incontido de tudo o que agitará e turbará. E olha que coisa especial, que coisa singular, como diz ele. O homem, como que de intento, ou seja, de moto próprio, cria para si tormentos, que está nas mãos dele mesmo evitar. Então, na verdade, quando a gente vai buscar essa suposta paz do mundo, a gente está construindo, na verdade, são tormentos para o futuro, porque a avidez com que nós buscamos essas coisas para satisfazer os nossos caprichos íntimos, as nossas sensações íntimas, elas têm um preço, elas têm um custo que nós vamos, e ele disse aqui claramente, vivenciar através da lei de causa e efeito, como ele diz. Nós podemos evitar fazendo a escolha, usando o livre-arbítrio de maneira adequada, mas como não fazemos isso, ávidos por ter as sensações prevalecendo sobre tudo o resto, acabamos nos envolvendo e trilhamos para nós mesmos um caminho futuro que será o nosso destino, que nós mesmos elaboramos com essas decisões. E aí ele faz um convite. Fenelon convida-nos a refletir. E estamos buscando o apoio dele aqui, porque isso é muito importante para o que nós vamos desenvolver. Ele diz assim: que de tormentos se poupa aquela pessoa que sabe contentar-se com o que tem. Veja a expressão dele, sabe contentar-se. É um saber, você tem que aprender a se contentar com o que tem. Então, essa paz íntima, ela se elabora pouco a pouco dentro de nós. Então, que de tormento se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota, sem inveja, o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Olha, 3 pontos fundamentais aqui que ele colocou aqui apenas como reflexões para os nossos estudos aqui. Aquele que se contenta com o que tem. Então, o que tem me basta. E quando ele falou isso, eu me lembro de uma passagem que é atribuída a Sócrates, que ele ia ao supermercado ou ao mercado daquela época e andava, via tudo e sempre entrava e saía com as mãos vazias. E se incomodava aqueles que conheciam Sócrates, e alguns chegaram a encorajar-se e perguntaram para ele: Sócrates, nós não entendemos, você vem aqui, anda, vê tudo isso aí e depois sai sem levar nada. Por que isso? É porque eu vejo quanto de coisa que tem que eu não preciso. Então, se a gente olhasse o mundo com esses olhos, nós iríamos perceber que nós temos muito supérfluo e deveríamos ter apenas o necessário, que faz parte do nosso necessitado movimento de crescimento na vida. Então, isso é o meio para o nosso progresso. Mas a gente acaba ávidos, como ele mesmo usou essa expressão, de ter mais coisas, nós não nos contentamos com o que temos e queremos mais. E passamos numa luta desenfreada para adquirir essas coisas que supostamente nos fariam felizes, nos fariam ter paz, o que nós sabemos que não é verdade. Percebe que quando você adquire alguma coisa, logo depois aquela coisa já não tem mais o mesmo sentido antes que tinha de você possuí-la. Por quê? Porque aquela sensação, isso é uma sensação, ela passa. É como a água que você bebe
e você terá que beber de novo. Ela nunca te dessedenta para sempre. Ao passo que aqueles gozos da alma, aquele movimento do coração, esse te faz beber a água da vida. Então veja que aqui nós temos apenas 3 indicações que ele chamou a atenção nesse artigo dele que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra para nós que isso que ele falou em 1864 é tão claro e tão comum aqui nos dias de hoje, talvez muito mais enfático, porque nós temos tantas coisas aí que nos seduzem às vezes, e de que verdade nós não precisamos. Então, muita atenção, porque a paz começa com esse contentamento com o que se tem, viu, minha amiga e meu amigo? E olhar o outro com olhos neutros, para que o olho não seja motivo de escândalo, como disse Jesus. Porque o que o outro possui é do outro. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que me contentar com o que eu tenho. E outro ponto que ele coloca, para que eu vou procurar parecer mais do que eu sou? Porque eu sou o estágio evolutivo que eu estou vivendo hoje. Dia virá que eu serei um pouco mais, aí mais dias, mais dias e mais. Isso é um processo natural de crescimento, então cada um é do tamanho que é, sem ter necessidade de se mostrar maior do que é, e não nem menor do que é. Então, quando ele termina dizendo isso, ele fala assim: esse é sempre rico, esse que age dessa forma. Por quê? Porque se ele olha para baixo dele e não para cima, vê sempre criaturas, irmãos deles, que têm menos do que ele. E ele percebe o quão rico ele é, o quão beneficiado por Deus ele é, que permite possuir o que ele possui para concretizar a sua vida no sentido de construção da paz. Esse sujeito, diz Fenelon, é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, necessidades supérfluas, necessidades passageiras. E ele faz uma pergunta final para as nossas reflexões. E não será uma felicidade, e felicidade aqui interpretado como paz do coração, a calma em meio das tempestades da vida? Então, o que ele está dizendo aqui, minha amiga e meu amigo? Você não pode evitar as tempestades da vida. Fazem parte do processo evolutivo da criatura. Não há como fugir disso. Você só vai se alicerçar naquilo que se chama construção íntima se você vivenciar as experiências, porque as experiências vivenciadas elaboram em você aquela robustez moral que vai pouco a pouco te tornando cada vez mais próximo daquele tipo perfeito que um dia nós temos que ser, como Jesus nos convidou. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E não há como se buscar a perfeição sem passar pelas experiências. E as experiências são proporcionadas pelas tempestades da vida, pelos problemas naturais, as vicissitudes que ocorrem. Então pensa nisso. Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Quando você tem essa calma, essa serenidade, essa mansuetude, você já está naquela bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós precisamos pensar assim, se nós queremos começar a paz dentro de nós, como é que nós estamos agindo nessas atitudes íntimas? Porque foi o próprio mestre que advertiu, gente, olha. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o consomem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Olha o que disse Fenelon, paz do coração. Olha o que diz Jesus. O teu tesouro está no coração, que é onde está a sua essência, é onde está o resultado da construção evolutiva que você tem até o presente momento. Mas Fenelon nos disse agora há pouco que precisamos procurar a paz. E nós vamos nos perguntar, como procurar a paz do coração, né? Porque ele diz que é a única felicidade real no mundo e que nós devemos procurar essa paz do coração. Então, se nós estamos aqui falando em construção de paz íntima para cada um de nós, será que eu sei que estou buscando construir essa paz? Será que eu estou procurando o caminho certo para essa paz do coração? E eu pergunto, então, como procurar a paz do coração? E eu fui buscar a resposta. De novo, nesses abençoados benfeitores que alicerçaram o Evangelho junto com Allan Kardec. E nós vamos buscar agora Adolfo, o bispo de Argel, que lá no capítulo 13, no item 11, ele irá dizer, respondendo a minha pergunta, como procurar a paz do coração? Respondeu ele. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, Max, e cada um de nós que estamos aqui.
o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Não é por acaso, gente, que nós ouvimos Allan Kardec dizendo: fora da caridade não há salvação. Salvação aqui pode ser interpretado como paz de coração também, aquele estado de plenitude íntima que somente os que vivenciaram as experiências tumultuosas da vida e por elas passaram, alicerçando aquele movimento íntimo de paz, essas pessoas sabem que nós estamos falando. Então a caridade é o meio único e seguro para você atingir esse estágio. E além do que, a caridade é também um remédio para as aflições da vida, porque nós sabemos, como dissemos no Evangelho, que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, toda vez que eu faço esse amor movimentado, ou seja, esse movimento de amar que se chama caridade, eu estou anulando efeitos de ações equivocadas que lá atrás, por causa daquela avidez de viver as sensações, eu tomei e que hoje eu estou sofrendo as consequências na forma de aflições, aflições morais, aflições emocionais, aflições financeiras, não importa, qualquer que seja o tipo. Quando eu busco na caridade, eu estou como que buscando um remédio, como foi usada a expressão aqui pelo Bispo Adolfo. E aqui nós temos claro que nós temos a caridade como uma base que sustenta a nossa paz. Mas não é só Adolfo que irá dizer. Paulo, o apóstolo, agora na condição de espíritos 15 séculos depois, ou melhor, 18 séculos depois, aproximadamente, ele vem nos dizer: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra por quê? Porque à sombra desse estandarte, eles, os homens, viverão em paz. Reforçando o que o Bispo Adolfo houvera dito. No céu, por quê? Porque os que a houverem praticado, ou seja, que praticarem a caridade na sua essência, acharão graças diante do Senhor da vida. Então, minha amiga e meu amigo, se você está pensando em construir paz na sua plenitude, no seu íntimo, comece a verificar o quanto de caridade você tem procurado fazer. E caridade não é uma palavra que nós hoje temos como se fosse uma palavra corriqueira. Caridade é muito mais profundo, né? E a caridade se elabora na intimidade do coração. Essa caridade, ela é elaborada nessa intimidade do coração, que por consequência gera a paz. Mas quando se fala em coração, automaticamente nos remetemos à palavra sentimento. E aí nós vamos buscar mais uma ajuda de um outro benfeitor que tem uma passagem maravilhosa no capítulo 11, no seu item 8, ele chama Lázaro, quando ele fala do amor, esse sol divino. Ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Então, quando somos criados simples e ignorantes, logo no começo, quando nós estamos no processo evolutivo dos homens primitivos, nós só temos instintos. Quando mais avançado e corrompido por quê? Por causa daquela avidez de viver as coisas que o mundo oferece, que supostamente nos daria paz, nessa fase nós só temos sensações. Sensação de comer, sensação de poder, sensação de mando, sensação de possuir, sensações. Sensações de todas as naturezas que nós experimentamos muito mais organicamente do que propriamente pelo espírito. Agora ele diz: quando instruído, veja, avançado porque a inteligência avançou ao longo do tempo e nós desenvolvemos essa inteligência. E quando a inteligência avançou ao longo do tempo, nós começamos a nos corromper pela nossa própria decisão, pela nossa própria escolha, na caça, na busca, nessa busca incontida de sensações. Mas chega um momento na vida de todos nós que nós passamos a nos instruir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Aqui, quando a gente fala instruída, é nesse sentido que nós começamos a entender as coisas do mundo espiritual, a essência de que somos feitos. E automaticamente, quando fazemos esse conhecimento, nós entramos no processo de despertamento e nós não conseguimos mais nos equilibrar entre as sensações e o novo mundo que nós vamos construir, que chama-se sentimentos, o mundo do coração. É nesse momento que nós começamos a quitar os débitos que nós temos para com a consciência cósmica. Isso chama depurar.
nós vamos pouco a pouco, como disse Jesus, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz, ou seja, cumprindo a nossa lei de causa e efeito que nós mesmos fizemos, e automaticamente nós estamos seguindo Jesus no encalço da construção dos sentimentos. Nós podemos representar essas palavras de Lázaro nessa arquitetura simples, não obstante a escada da vida que Jacó nos ensina lá no Velho Testamento. No início, nós temos no animal a prevalência do instinto. E quando nós entramos nos primeiros momentos de inteligência, quando somos ainda humanos primitivos, que ainda estamos na época nômade, ainda estamos caçando, não fixamos, nós vamos começar a desenvolver a inteligência, mas somos humanos primitivos. Nesse estágio aqui, o Lázaro nos disse que é o privilégio do instinto. Nós vamos agir muito mais movidos pelo instinto do que por raciocínios lógicos. Ainda somos ligados por um impulso instintivo, que não deixa de ser uma inteligência pré-instalada em nós, mas uma inteligência que nós não cogitamos, ela já está pronta. E nesse caso aqui, nós não temos tantas responsabilidades pelos nossos atos, porque nós não temos ainda o domínio das nossas tomadas de decisões. Por isso que Jesus disse, a quem muito é dado, muito será pedido. Nesse estágio aqui, nós somos ainda como que fôssemos infância do espírito. Mas o processo evolutivo avança, por isso que é uma escada de Jacó da vida. E nós vamos começando a construir, largando aquele primitivismo do animal, vamos construir um outro degrau evolutivo, que se chama razão. Mas o que é razão? Razão nada mais é do que a inteligência com responsabilidade. Ou seja, é aquele momento em que eu pondero, como disse Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu já tenho clareza das minhas decisões implicarem em consequências. Mesmo que eu não consiga explicar isso numa lei lógica e articular isso em raciocínios claros, mas eu sinto isso de alguma forma, isso já está, pelo processo das experiências anteriores, já instalado em mim. Então eu começo a pensar antes de fazer. Eu não ajo, eu não reajo, eu ao contrário, ajo. Porque eu começo a colocar ponderações, no princípio, contra a vontade. Meu desejo é de ficar no campo da sensação. É aquele campo em que ainda me arrasta muito fortemente, ainda com vínculos do instinto, que vai permanecer em nós por muito tempo ainda, mas eu já começo a elaborar os pródromos da razão, de saber ser consciente e responsável pelas decisões que eu tomo na vida, inclusive as decisões que são as mais importantes, ligadas à relação humana, uns com os outros. Mas Lázaro nos disse que depois, quando nós estamos instruídos, quando nós estamos já depurados, nós vamos construir os sentimentos. É quando a razão toma força e nós, então, já não coadunamos mais com as sensações. Aquilo que nos atraía em tempos anteriores, hoje para nós é até um tédio. É como alguém que fumou e não fuma mais, quando vê alguém fumando ou sente perto, ele sente uma ojeriza. Por quê? Porque aquilo já não mais coaduna com a intimidade dele. Da mesma forma, o espírito em evolução, ele chega um momento em que o sentimento passa a ser prevalente e ele vai dar prioridades nas suas tomadas de decisões na vida para aquilo que nutra o sentimento e não mais para aquilo que nutra a sensação. Então, essa é uma jornada evolutiva que nós vamos passando passo a passo, fazendo o encadeamento, como os espíritos disseram, em a natureza tudo se encadeia, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então nós vamos fazendo a viagem da animalidade para a humanidade. Quanto mais as sensações, mais perto da animalidade. Quanto mais o sentimento, mais perto da espiritualidade. Então a viagem é essa. Todos nós estamos fazendo. Daí nós entendemos porque construir paz íntima não é fácil. Porque as sensações, que são os gozos da matéria, elas são fortes nesse estágio evolutivo que nós estamos vivendo no mundo de expiações e provas. Então, tristemente, nós constatamos que, de modo geral, nos ensina Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 24, de modo geral, vemos o amor, ou a caridade em movimento, que é o amor em movimento, interpretado tão somente à conta de emoções, emoção transitória dos sentidos materiais, que é exatamente o que disse agora há pouco Fênelon. Nós damos
o ensejo de nossas decisões para essa emoção que nós fazemos, que é passageira, que sabemos que ela é impermanente, ela não vai durar, mas mesmo assim a gente ainda faz com que isso seja o primordial de nossas decisões. Então, por exemplo, ele chama a atenção. A beneficência, quando começamos a trabalhar, começa a produzir perturbação. Quantos grupos de trabalho começam fazendo, aí começam a entrar em discordância uns com os outros? Temos assistido isso, infelizmente, dentro de casas espíritas. Entre dezenas de pessoas, para atender, às vezes, 3 ou 4 pessoas, eles têm uma dificuldade de se alinharem, de se harmonizarem, em que a beneficência seja a essência, mas o status quo, o personalismo, começa a falar mais alto e a beneficência passa a ficar secundária. E é exatamente isso que Emmanuel está chamando a atenção. Ou, mais um exemplo que ele dá, a fé organizando guerras sectárias. Quantas vezes nós matamos, e ainda hoje nós matamos em nome de Jesus ou em nome de Deus. Isto, infelizmente, é tido como chamado fé, mas que, na verdade, não tem nada de fé, apenas o egoísmo exacerbado de quem assim age. Ou, aqui o perdão fala a dificuldade para expressar-se. Eu perdoar? Mas você é espírita. Eu perdoar? Se ele soubesse o que ele fez comigo, você nem me perguntaria. Ou seja, a pessoa ainda não entendeu o que é perdão, a pessoa ainda tem o status íntimo, que é aquele personalismo que não aceita ser ferido, como essência, e não aquilo que é o que Jesus disse. Aquele que aqui se rebaixa, lá se eleva. Ou ainda, diz Emmanuel, ali a humildade pede admiração de todos. Então, a gente já viu, por exemplo, num abrigo que nós trabalhávamos durante muito tempo, na condição de professores, e ali eu lembro que tinha um doador, particularmente, que ele obrigava a instituição a colocar o nome dele. Foi doado por fulano de tal, para que ele ficasse em destaque. Então, nós temos pessoas assim, que elas estão buscando fazer a doação, que já é um avanço, mas ainda não conseguiram se libertar de si mesmos, não conseguiram negar a si mesmo como convida Jesus. Então, gente, nós vamos nos perguntar aqui, porque o assunto é como que nós vamos fazer esse desenvolvimento da paz íntima, dissociar-nos desse gozo material e associar-nos à busca do gozo da alma, daquilo que se chama paz do coração. E como é que o Espiritismo pode nos ajudar sobre isso? E Allan Kardec nos respondeu, ele agora falando no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 4. Bem compreendido, ou seja, tem que passar pela razão. Mas, sobretudo, diz Kardec, usando a expressão sobretudo, bem sentido. Ou seja, tem que passar pelo coração. Você tem que sentir o Espiritismo, você tem que sentir o Evangelho. Quando você sente, o Espiritismo conduz vocês forçosamente ao homem de bem, que é o que ele estava tratando nesse capítulo. E olha a expressão, forçosamente. Por quê? Porque você passa a ser guiado por essa força que te impulsiona na direção da sua paz íntima, que é sentir o seu irmão de caminhada como se fosse você mesmo, sentir o animal que convive com você como um irmão menor, sentir as árvores, sentir o vento, sentir o sol, como aquele pequenino lá de Assis dizia, irmão sol, irmão lua, ele verdadeiramente sentia a vida em tudo. Então, nós temos que sentir o Espiritismo para que ele faça esse movimento de impulsionar-nos na direção da nossa própria construção da paz. Mas você pode perguntar, mas quem que é o homem de bem? E ele responde, ainda nesse capítulo 17, agora no item 3, o verdadeiro homem de bem, meu filho, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Vamos lembrar que no livro dos Espíritos, Kardec reserva a terceira parte toda para esse título, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, em que ele destaca 12 capítulos para serem estudados e depois desdobra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós estamos vendo aqui. Então, minha amiga e meu amigo, voltamos de novo à velha frase, caridade. Fora dela, não há paz íntima naquilo que Jesus nos ofereceu. Então, o resumo de tudo isso, nós podemos simplificar aqui, que você precisa fazer e viver o bem. O tempo que você der conta de fazer. Fazer e viver o bem. Lembra quando Jesus foi abordado por aquele doutor da lei que perguntou sobre o mandamento maior, em que Jesus foi falar para ele que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele perguntou quem é meu próximo,
e Jesus conta aquela passagem, aquela parábola maravilhosa daquele homem caído que ia de Jerusalém para Jericó, e mostra 3 tipos de perfis evolutivos ali na passagem por aquele homem caído. E somente o que sente o bem foi que olhou para ele e nem teve que pensar, simplesmente desceu da montaria e foi lá, o acolheu, o tratou, o levou para a estrebaria, o tratou dele lá enquanto pôde e cuidou dele mesmo depois, quando ele voltou. Então veja que aquele ser já demonstra um nível evolutivo superior que já vive e faz o bem espontaneamente. Mas você pode fazer a pergunta, como é natural que façamos, mas o que é o bem? E nós vamos obter essa resposta no Livro dos Espíritos, na questão 630. O bem, meu filho, é tudo conforme a lei de Deus. E o mal? O mal é exatamente o oposto. É o que tudo dela se afasta. Então preste atenção. O que Jesus nos ensinou? A fazer o bem pelo bem. Ele viveu isso de forma natural entre nós. Por isso que ele é o guia e modelo. Mas, na questão 630, eles ainda continuam dizendo assim: assim, fazer o bem, meu filho, é proceder de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus, claro, nós conhecemos. Amar ao próximo como a si mesmo. Qual é o maior desejo do nosso Pai? Que nos amemos uns aos outros como o Filho maior dele nos amou. E, portanto, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Agora, fazer o mal é exatamente isso, infringir essa lei. A lei de Deus também foi dita claramente por Jesus na prece dominical. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no plano espiritual. Então nós temos que lembrar que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, como dissemos, é uma só, que nos amemos uns aos outros. Não tem por que você discutir sobre isso. Nós precisamos aceitar isso intimamente de forma definitiva e nos esforçarmos, porque nesse momento evolutivo nós vamos fazer esforço para que a espontaneidade venha depois. E o esforço não pode abrir mão da disciplina. Eu preciso querer. Eu preciso querer. Se eu quero realmente instalar essa paz íntima, essa paz que Jesus me ofereceu, eu preciso querer. Eu tenho que ter esse desejo íntimo, porque ele é o moto, ele é o movimento principal que me faz ir adiante. Se eu não tiver esse desejo, eu não caminho. Eu fico passando sem avançar. Então, quando eu tenho esse desejo, eu preciso persistir nele, que é a segunda etapa. Persistir nesse desejo de forma disciplinada. Eu tenho que ter regras muito claras de conduta que eu tenho que vigiar em mim, que eu tenho que olhar em mim, como disse Jesus, vigiai e orai. Então nós temos que estar atentos para que essa vontade do Pai seja a nossa própria vontade. Nós temos que nos esforçar para que a nossa vontade reflita exatamente a vontade, que é a vontade de Deus. Quem é que refletiu isso integralmente? Jesus Cristo, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Foi durante muito tempo, e até hoje certas escolas religiosas assim o interpretam, entendido que Jesus era Deus. Nessa aspas, nessa visão, Jesus representava sim Deus na Terra. Por quê? Porque ele sentia e pensava como Deus. Então ele era a criatura mais elevada para pensar e sentir como Deus entre nós. Daí porque ele foi confundido com Deus. E na verdade ele é o espírito mais evoluído que conseguiu fazer a vontade do Pai na sua integralidade. Daí porque ele podia e tem a autoridade moral de dizer eu e o Pai somos um. Ou seja, todos os pensamentos dele, todos os sentimentos dele, todos os atos dele, todas as palavras dele estão completamente harmônicas com todos os pensamentos, com todos os sentimentos, com todas as palavras e todos os atos do nosso Pai Celestial. E essa é aquela condição que todos nós precisamos chegar um dia. O ser de perfeitos com perfeito é o vosso Pai, é esse o convite que ele nos faz. Então, sentimentos, minha amiga e meu amigo, são as bases que estão no coração para construirmos a paz. E os sentimentos do homem, diz Emmanuel, se dirigidos para o bem, produziriam sempre frutos para a obra de Deus. Ora, os sentimentos podem ser dirigidos para o mal também, como nós sabemos, sentimentos inferiores, sentimentos superiores, porque o sentir, que não necessariamente envolve com a sensação, que é outro campo da vida, ele também pode ser tormentoso. Por exemplo, eu posso sentir ódio, é um amor doente,
Isso tudo é o que nós muitas vezes nos deixamos levar. Então, não é só nos livrarmos do campo das sensações, é elaborarmos o sentimento que seja realmente um sentimento na linha daquilo que Jesus nos legou. E aí sim nós estamos participando da obra do Senhor. Olha, o apóstolo Paulo de novo nos ensina: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Olha só, Paulo está dizendo que quando você tem acesso a esse ensino superior da vida, que se chama Espiritismo, você deveria agradecer a Deus, porque é uma honra para você e uma responsabilidade tremenda para você, para mim, todos nós que bebemos dessa água, de poder ter nela a sustentação das nossas ações nesse mundo, dos nossos passos nesse mundo. E ele diz ainda, para não deixar as pessoas pensando, então só o Espiritismo salva, não, ele diz assim, não é que somente os que possuem a luz do Espiritismo hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, a luz do Espiritismo vos faz melhores cristãos. Meu amigo e meu amigo, presta atenção. Se você é espírita, que busca construir a paz íntima no seu coração, que é a verdadeira paz e única e permanente, você naturalmente é um cristão. Todo espírita verdadeiro é um cristão. Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa, pela sua reforma moral e pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. Então, nós estamos numa luta íntima. Nós queremos eliminar essas más tendências que são resultantes da nossa condição anterior de vida, de nossas escolhas precedentes em outras encarnações, principalmente, e que agora ainda tem força dentro de nós e nós precisamos transmutá-las para novas orientações que se vinculam ao sentimento, mas o sentimento elevado, aquele que depura o nosso coração, como disse Lázaro. Então, minha amiga e meu amigo, com esse arranjo que nós construímos aqui, fica claro que se não trabalharmos na caridade, não construiremos paz íntima de modo algum. Não fuja disso. Não é a fé que você professa que te salva, é o bem que você faz que te eleva. Lembre-se disso. Por isso que o Espiritismo não impõe, não faz proselitismo para ninguém. O Espiritismo simplesmente expõe as suas doutrinas e acolhe todo aquele que vem, seja de que credo for, todo aquele que vem beber nessa água da vida, que é a água do Evangelho puro que Jesus nos legou. E o que nós queremos fazer aqui é um dos campos que tem um tipo de sentimento, que é a piedade, a compaixão, são sinônimos aqui. Esse sentimento foi um dos que mais Jesus teve entre nós. Quando Jesus olhava para aquelas pessoas que o buscavam, o primeiro sentimento que vinha nele era de piedade, era de compaixão, porque era muito dolorido ver a dor do outro, e Jesus às vezes chorava pela dor do outro. Então veja que nós temos aqui um sentimento que nós precisamos cuidar de elaborar em nós. E tem um espírito que se chama Miguel, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 17, que diz assim, a piedade bem sentida é amor. Olha a expressão que ele usou, gente. De novo, bem sentida. Tem que passar pelo crivo do coração, não só pelo crivo da razão. A razão, ela te faz saber, mas ela não te faz sentir. Você tem que comunicar um com o outro. Você tem que sentir. Então, quando você sente a piedade dentro de você, seja por um animal que está sofrendo, seja por um planeta que está sofrendo, seja por um semelhante que está ao seu lado sofrendo, a piedade é um sentimento íntimo que te envolve com aquele movimento da vida que você está agora vivenciando. Diz ele, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. E devotamento, diz ele, é o ouvido de si mesmo, é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. É a virtude por excelência. Então, quando você alcançou o estágio de sentir a dor do outro em você, não para que você sofra o que o outro está sofrendo, mas que a dor do outro provoque em você movimentos íntimos espontâneos, a maneira daquele samaritano que desce da montaria e socorre sem perguntar quem era que estava ali caído, você nesse momento conseguiu
a virtude por excelência, porque essa piedade, quando é assim sentida, ela é amor. E aí, a quem nós temos como referência? Ele diz: a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Há uma passagem, minha amiga e meu amigo, que convido a todos a buscarem, no livro Há 2000 anos, em que Emmanuel, que naquela época chamava Públio Lentulus, um orgulhoso senador de Roma, que estava naquela época, por causa da filhinha, como nós sabemos, naquelas regiões onde Jesus pregava o Evangelho, e ele teve um encontro com Jesus, o encontro maior e mais inesquecível da vida dele, tanto é que está marcado de forma definitiva, de forma indelével no seu psiquismo, ao ponto de ele conseguir escrever esse livro como se estivesse lá, naquele dia, naquele momento, há 2000 anos depois, falando disso. E ele descreve. A coisa que mais chamou a atenção nele era o olhar de compaixão, o olhar de piedade, o olhar de bondade extrema pela criatura que ele ali presenciou. Lívia, que era sua esposa naquela época, também terá a oportunidade de estar frente a frente de Jesus, e essa mesma descrição se faz. Numa discussão lá dentro da casa de Pilatos, quando ele chega para ser recebido pelo governador daquela região, eles vão falar, um dos romanos, dos que seguiam as ordens de Roma, vai falar exatamente a mesma coisa quando ele travou o contato com Jesus. A marca indelével de Jesus, meu amigo, é a compaixão por nós. E nós temos que ter essa marca indelével em nós pelos nossos semelhantes. Aí sim, nós estamos construindo a paz íntima, porque como ter paz íntima vendo, sem nada fazer, o outro que sofre à nossa frente? Por isso diz o nosso amigo Miguel Espírito, quando essa doutrina, a doutrina de Jesus, e era a missão da doutrina espírita fazer isso, restabelecer, for restabelecida na sua pureza primitiva, que nós chamamos de evangelho redivivo, quando todos os povos se lhe submeterem, como disse Jesus, enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações, o fim não virá. É exatamente isso que ele está falando. Enquanto isso tudo não acontecer, ou só quando tudo isso acontecer, é que tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Colocou 3 elementos aqui. E para isso, minha amiga e meu amigo, o convite é ouvido de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esqueça-se no momento em que você sentiu o outro em você. Porque aí, então, você estará vivendo a essência do amor, que é viver com o outro em você, sem perder a sua individualidade. Foi por isso, para encerrarmos, que nós trouxemos uma passagem em que Jesus nos coloca numa condição de reflexões profundas, que ele conta, uma passagem, e ele diz assim: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Essa criança que você vê, segundo a pessoa que me enviou essa imagem que é pública, seria de Porto Alegre. Não sabemos se isso é verdade, num lixão em Porto Alegre, como era chamada à época, não um aterro sanitário como nós hoje estamos aprendendo a fazer, e estava ao lado da sua mãe, e essa mãozinha suja, esse cabelo enegelado que você vê que não toma banho há dias, esse rostinho todo machucado, mostrando as dificuldades que uma criança desse tamanho tem que passar, e esse alimento do qual ele está se nutrindo foi tomado do lixo onde ele estava. E esses pequeninos, que aqui está representado por uma criança, são todos os pequeninos que sofrem as dores do mundo, que ainda não têm o amparo de seus irmãos. Porque Jesus disse: em verdade eu vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos, sejam eles na idade infantil, sejam eles na idade senil, sejam eles em que idade for, a Jesus mesmo nós estaremos fazendo. Então, minha amiga e meu amigo, reflita sobre isso. Reflita sobre o quanto de mim eu estou dando
para o outro, sem esperar nada de ninguém. Muito obrigado por sua atenção, muita paz a todas e permanecemos à disposição. Muita paz. Marco, muito obrigado pelas reflexões, ao ouvir a sua narrativa, nos convidou a reflexões mais sublimes, mais profundas, né? Nós estamos vivendo momentos de grandes provações, justamente no momento em que o planeta ele experimenta uma transição planetária e que a gente caminha para um mundo de regeneração, né? Mas ainda estamos num planeta de provas e expiações. E, nesse sentido, hoje nós podemos observar pelos noticiários, né, pelos relatos de pessoas que estão próximas, né, um grande conflito instalado na Europa, não apenas que atinge aquela localidade. Também tivemos a notícia muito triste, né, dos terremotos, do grande terremoto que abalou aí países, né, milhares e milhares de mortos, desencarnados até o momento. E gostaria de ouvir, né, você sobre, diante desses grandes flagelos, dessas grandes turbulências, a pandemia ainda, que a gente ainda sente alguns resquícios, né, da dessa aprovação coletiva de todo o planeta, como que a gente pode encontrar essa paz, né? Como que a gente pode iniciar essa paz em nós mesmos, né, no nosso dia a dia, no lar, no trabalho, enfim. Imagina essas pessoas que estão lá, né? Então, qual que seria o caminho para a gente percorrer para encontrar um pouco de paz? Então, nós aprendemos no Espiritismo a distinguir duas palavras de forma muito clara: crer e saber. Quando você crê o que alguém te diz, sem que você tenha elaborado isso dentro de você na forma de saber, você sabe de onde vem, como se faz, você pode descrer. Mas quando você sabe, você nunca deixa de saber. Esse é o tesouro que Jesus falou que a traça não corrói. Então, quando você sabe que existe uma lei de destruição, como existe uma lei de progresso, e que nada acontece por acaso, que esses movimentos estão arquitetados numa dimensão muito maior, nós estamos numa visão muito reducionista quanto encarnados, quando nós abrimos essa visão nesse contexto de entendimento, nós percebemos que tem uma ordem maior, e tudo isso faz parte de um processo de aceleração desse processo de desenvolver a paz no mundo, porque as pessoas vão aprendendo pela dor o que deveriam aprender pelo amor. A dor é um aguilhão que faz com que muitas consciências despertem. Não todas. Cada um tem seu tempo de despertar, né? A pandemia despertou alguns, mas não despertou muitos. Então precisará cada um de nós receber o aguilhão, na força que esse aguilhão virá, para que nós acordemos para a nossa realidade íntima e que passemos a mudar o nosso jeito de agir e pensar, porque são essas mudanças que farão com que a paz se sustente mesmo quando tudo pareça desorganizado, tudo pareça um caos, tudo pareça sem sentido. Nós sabemos que é como se fosse uma casa em construção em que você está dentro dela, ou uma casa em reforma está dentro dela. Você sabe que após a reforma, apesar das dificuldades de estar vivendo ali dentro da casa em reforma, você sabe que terá uma casa muito melhor do que a casa que você habitava antes. E é essa a realidade das provações coletivas. Nós temos que ter oração para os que foram, como você bem disse na sua prece, oração para os que ficaram, para que sustentem e tenham essa fé, que essa certeza, e essa certeza só vem com o saber, por isso que a nossa fé é raciocinada, nós precisamos elaborar isso intimamente para não titubearmos e a fé ser realmente inabalável. Nesse momento, aconteça o que acontecer, você sabe que está tudo dentro de uma ordem maior, mesmo que você só veja um fragmento desse contexto que é muito mais amplo. Então, não tenha dúvida, está tudo certo, como dizia o nosso querido Chico. Pai sabe o que faz, nós temos que ter a nossa consistência na busca do nosso melhor ser, da nossa melhor intimidade. Ou seja, nós temos que buscar permanecer fiéis à doutrina de Jesus, apesar das dificuldades que nós temos que facear. Elas fazem parte da provação de nossa condição humana. E elas fazem parte, sobretudo, da aferição de valores. Porque quando você passa por essas provações, é que você prova se você tem ou não aquele valor que você achava ter. Então, não tem nada que se preocupar. Tenhamos fé e sigamos
com os passos firmes na direção do bem, e tudo se resolverá, porque tudo passa. Me fez lembrar o próprio conselho, nas próprias orientações dos espíritos, que para felicidade, né, do ponto de vista espiritual, a nossa fé no Criador, a fé no futuro, né, que tudo passa, né, como dizia Maria, tudo passa, e dito no popular, né, depois de toda a tempestade vem a calmaria. Jesus possa nos abençoar a todos. Mais uma vez, gostaríamos de reiterar os nossos agradecimentos, Max. Foi uma alegria enorme as reflexões, e que possa tocar os corações e que possamos estendê-los nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no dia a dia, a qualquer momento. E para finalizar, eu gostaria, Max, depois de um estudo tão inspirador, de encerrar o estudo da noite fazendo por nós a prece final. Vamos sim. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e nos colocarmos genuflexos em espíritos diante do Senhor da vida, para louvá-lo, para reconhecer a grandiosidade de sua obra, reconhecer que somos os seus filhos, que ele zela por tanto tempo e busca-nos no que se chama paz. Obrigado, Senhor da vida, gratidão por tudo que o Senhor nos concede, tudo de que necessitamos para cumprimento dos nossos deveres diante da vida, nos é dado permanentemente pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter permitido que Jesus viesse entre nós, em espírito, encarnado entre nós, para nos ensinar este evangelho robusto, esse evangelho de luz, que dá a segurança para atravessarmos essas vicissitudes naturais da vida com a galhardia moral, com a segurança íntima, com a fé absoluta. Obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto, por ter se diminuído tanto para que nós pudéssemos crescer um pouquinho. Obrigado por nos amparar. Obrigado, benfeitores, que nos assistem diuturnamente, provendo-nos naquilo que nos falta, a fim de que a obra do Senhor vá se fazendo pouco a pouco, de forma consistente, em nossa intimidade, e que possamos um dia sermos cartas vivas do Evangelho, e que os outros irmãos possam ler em nós a vida do Evangelho sendo vivida em nós. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado. Que assim seja. Muita paz para todos. Até semana que vem. Muito obrigado.